heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalop Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Escalop Academy. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao 7º webinar Bebral a respeito das distomias. Meu nome é Patrícia Fregonese e eu e a Patrícia Neves vamos estar hoje falando com vocês a respeito aí da pele peristomal, as suas principais complicações e como cuidá-las, tá? Falando um pouquinho aí a respeito da Bebral. A Bebral é uma multinacional alemã com mais de 100 anos de história em dedicação à área da saúde. Nós estamos presentes em mais de 64 países e a nossa principal fonte de inspiração é o diálogo construtivo com usuários, clientes e nossos parceiros. Essa é o nosso chamado Sharing Expertise, tá? Nós temos mais de 40 anos em expertise em Ostomy Care. No Brasil, somos relativamente novos, estamos desde 2015, crescendo ano após ano, sempre com produtos atendendo às necessidades específicas e individuais de cada portador de estoma. Possuímos mais de 100 produtos em nosso portfólio que atendem especificamente a cada necessidade desses usuários. Então, a nossa maior visão é sempre dar aos pacientes o melhor em termos de produto e inovação em suas vidas. Só para complementar a nossa agenda, para vocês conseguirem se organizar melhor, a nossa apresentação está dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos só relembrar um pouquinho a respeito dos fundamentos em estomias e o cuidado aos pacientes. No segundo bloco, vou entrar para falar um pouquinho com vocês a respeito da pele peristomal. Vamos focar um pouquinho mais nas complicações a respeito do estoma. Vamos falar também no terceiro bloco a respeito de como cuidar dessa região peristomal e de todas as soluções Bebral para todas essas condições.
Deixei uma enquete para vocês, queremos saber um pouquinho o que vocês estão pensando a respeito do assunto. Então, na opinião de vocês, qual adjuvante é indispensável no cuidado da região peristomal? Coloquei para vocês, conto com a resposta de vocês para responder. Vou dar em 1 minutinho para vocês estarem respondendo. Vamos voltar aí, opção 1, spray barreira, opção 2, o pó de hidrocoloide, opção 3, a pasta de hidrocoloide, opção 4, o adesivo de hidrocoloide, ou opção 5, se vocês acreditam que existam outras maneiras aí, outros adjuvantes indispensáveis no cuidado da região peristomal. Podem responder? Vamos dar em 1 minutinho para vocês estarem respondendo. Mais 10 segundinhos para vocês responderem, pessoal, o nosso quiz. Quiz encerrado, vamos dar sequência à nossa apresentação. Então, para falar aí a respeito dos fundamentos em estomia, a parte 1 do nosso bloco de apresentação, vou chamar a Patrícia Neves para estar contribuindo com a nossa apresentação. Boa tarde, Patrícia, com você. Boa tarde, Patrícia, obrigada. Sejam todos bem-vindos. Vou dar início aqui aos fundamentos em estomias, tá? A gente vai estar sempre à disposição, caso tenham perguntas, pode colocar no chat, que a gente vai responder no final do webinar. As estomias, através do tempo, né, a gente vem aí desde 1710 trabalhando, né, em cima dessas estomias, reconstruindo dia após dia e melhorando dia após dia para trazer um conforto melhor e uma estomia muito bem confeccionada para o paciente. O termo estoma, ele significa o estabelecimento de uma solução, né, de continuidade entre uma cavidade ou órgão com a superfície corporal, né, uma parte interna para a externa. E o estoma tem origem grega, tá, do étimo, que significa uma boca. As principais situações clínicas, né, normalmente a gente vai ver muito aí o câncer coloretal, né, que é o que a gente tem visto mais hoje em dia, as doenças, as diverticulites, né, dos cólons, doenças inflamatórias intestinais, que entra Crohn, obstrução intestinal, trauma coloretal, né, incontinência anal, colite isquêmica, polipose adenomatosa, megacólon congênito e as infecções perineal grave. Os tipos de estomia, né, a gente tem vários tipos de estomia, normalmente as pessoas, quando a gente fala de estomia, conhece a colostomia, a ileostomia, né, então a gente tem a traqueostomia, que é considerada uma ostomia, a esofagostomia, gastrostomia, jejunostomia, porém, vamos falar mais aqui da ileostomia, colostomia e urostomia. A classificação, né, quanto à permanência, ele pode ser temporário ou ele pode ser, né, sempre, e o procedimento, né, é realizado com a intenção de permanência limitada, sendo a reconstrução feita em período médio de 90 dias. Eu sempre falo que 90 dias a gente acha pouco, porém, a gente sempre fala que vai ficar 90 dias, mas evitar de falar, né, com o paciente, porque às vezes ele fica muito ansioso, achando que em 90 dias ele vai retirar esse estoma, né? Porém, depende das condições físicas do paciente, quanto ao risco operatório, resolução do processo da doença, né, o tratamento da doença. O cólon transverso normalmente é o que é mais frequente escolhido, né, para fazer esse estoma. Preferencialmente deve ser implantado no segmento mais distal do cólon. A classificação dos estomas, né, quanto à permanência, ele definitivo, né, quando a gente tem a substituição permanente do neoânus, né, que é a ressecção abdômeno-perineal do reto, e o preparo do paciente, a escolha do local são primordiais para evitar complicações futuras. Quanto à forma de exteriorização, né, a gente tem a terminal,
que é de uma boca, né, a boca única, quanto à parte exteriorizada, a extremidade do segmento cólico, né, em 2 alças, são 2 bocas unidas, então são 2 alcinhas bem unidas ali, caracteriza-se pela exteriorização, tá? O estoma, ele pode ser terminal, duplo, em relação a justapostas, né, são boquinhas, juntas ou separadas. Aí, só para mostrar para vocês, né, em relação a ser terminal, normalmente se faz a ressecção do ânus, né, do reto, e aí esse paciente ele não vai conseguir reverter esse estômago depois. Em alça, são as boquinhas juntas, né, lá na parte de cima, mostrando para vocês, e normalmente se consegue, depende muito da evolução desse paciente no dia a dia aí, consegue se reverter esse estômago. Aí, só para mostrar para vocês, né, uma boquinha e 2 boquinhas, né, que a gente consegue ver direitinho, que é a luz, né, do estômago. E aí, 2 bocas separadas, normalmente se tira uma parte do intestino, né, esse paciente ele vai perder essa parte do intestino, pode sim se reverter, né? É lógico que vai depender muito aí dessa recuperação do paciente, tá? E a cano de espingarda, que é a mucólix, né? Que são as boquinhas juntas também, mais lateralizado. Aí, para mostrar para vocês, a gente tem as boquinhas separadas, normalmente a gente adapta 2 equipamentos ali, e na outra boquinha junta e adapta um equipamento coletor bem adaptado para evitar que vaze. A ileostomia, né, que é um conteúdo líquido rico em enzimas proteolíticas, altamente corrosivo com a pele. Como ele é altamente corrosivo com a pele, a gente tem que tomar muito cuidado com essa pele ao redor do estômago, tá? Ela vai ser no quadrante inferior direito do abdômen, tá? E uma protrusão de 3 a 4 centímetros acima da pele, e a luz intestinal, ela é centralizada, então, aonde sai o efluente é centralizado, o que facilita muito na adaptação de um equipamento coletor. Aí, a colostomia, que normalmente é o mais comum que a gente vê, né, apesar de estar bem uma mistura hoje em dia, porém, a colostomia é o que mais a gente vai ver aí no dia a dia nosso de trabalho. A colostomia úmida, que normalmente onde sai o efluente de fezes e urina, tá? Então, ela tem uma saída, né, da urina e das fezes no mesmo estômago, tá? É uma alternativa para o paciente que necessita de uma dupla derivação. Aí, os estomas urinários, é só mostrando como que faz a confecção, né, a exteriorização dos condutos urinários. Normalmente vai ter essa sondinha que chama, um dreno, né, um dreno de Bricker. Ela vai estar fixa aí pelas primeiras semanas e após isso o médico vai retirar. Ela é para evitar essa obstrução do estômago, né, da urostomia. E aqui, as complicações, né, da pele peristomal, eu vou chamar a Patrícia para dar continuidade e falar das complicações peristomal. Patrícia, com você. Obrigada, Patrícia. Pessoal, falando um pouquinho mais a respeito das complicações mais comuns, tá? A gente sabe que existem inúmeras causas que vão prejudicar essa região peristomal, que é o nosso foco aqui hoje. A gente resolveu focar numa das mais importantes, que são as complicações ligadas diretamente ao estômago do paciente, tá? Então, como que deve ser a região peristomal? A gente fala muito a respeito de estômago, mas às vezes a gente esquece de falar um pouco da região peristomal. Então, eu sempre falo que a região peristomal ela tem que ser exatamente igual à região oposta ao estômago. Então, a região peristomal ela tem que ser íntegra, tanto quanto a região do abdômen que não possui um estômago, né? Então, ela não deve ter fissuras, ela não deve ter uma coloração diferente dessa outra região abdominal, ela não deve ter avermelhamento, né? Não deve ser demasiada. Então, tem que ser uma região íntegra, tá?
muitos pacientes a gente vê que eles acabam se acostumando com algumas questões que não são comuns. A gente vê muitos pacientes se acostumando, quantas vezes a gente já não escutou, né? Nós que somos profissionais da saúde, escutamos muito os pacientes falando, eu sinto uma coceirinha às vezes, mas nada demais. A gente sabe que a coceirinha é o primeiro sintoma de que esse efluente já está vazando aí por baixo dessa bolsa, já está infiltrando nessa placa e já está causando aí as primeiras lesões nessa pele, né? Já está, como a gente fala, realmente assando essa pele ao redor desse estômago. Realmente é o primeiro indício. Então, isso não é comum. Então, a gente tem que estar sempre observando, sempre indicando o paciente a observar o seu estômago, olhar, pegar um espelhinho, olhar ao redor desse estômago, olhar aí na região inferior, ver se está tudo certo, ver se está realmente igual estava na outra troca, ver se essa placa, quando ele retirou essa placa dessa bolsa, ela estava íntegra, se já não tinha efluente infiltrado por baixo dela, né? É muito importante a gente reforçar isso com o paciente, que a região peristomal, ela tem que ser íntegra tanto quanto a região onde não existe o estômago, tá bom? Então, continuando para falar para vocês, né, a respeito da confecção desse estoma, né? Por que esse estoma deve ser bem confeccionado, né? Então, a localização correta do estoma possibilita aí o ensino e aprendizado das atividades de autocuidado desse paciente com mais facilidade, né? Permite o ajustamento e a aderência dos equipamentos, previne os vazamentos, as infecções dessa região ou da ferida cirúrgica, mantém a integridade dessa pele peristomal e contribui para a independência física e emocional desse paciente. A gente sabe que é um paciente que ele acaba perdendo um pouco da segurança durante aí o processo de adaptação a um equipamento coletor correto. Então, todos esses agravantes acabam contribuindo para essa dificuldade que ele tem aí em seguir sua rotina diária, né? Falando aí um pouquinho dos estomas complicados, né? Os estomas complicados nada mais são do que aqueles que a gente encontra dificuldade em adaptar um equipamento coletor, né? O equipamento coletor é o que faz a barreira entre o estômago, entre o efluente e a pele do paciente. Então, é muito importante a adaptação de um aparelho coletor correto, adequado, né? Isso é importantíssimo para a evolução dessa região peristomal, né? Então, as complicações desses estomas possuem aí alguns fatores relacionados a causas que vão desde aí de uma má alimentação, a uma técnica cirúrgica inadequada, um esforço físico precoce no pós-operatório desse paciente, a uma deficiência no autocuidado desse paciente, quando ele é mal orientado também, pode acarretar, né, alguns problemas, um aumento de peso anormal desse paciente, uma localização inadequada do estômago, como eu falei para vocês, e principalmente a falta do equipamento coletor adequado e indicado para o tipo de estômago que ele possui, tá? Então, a respeito aí das complicações estomais, nós possuímos os dois tipos, são as tardias e as precoces. As precoces são aquelas que a gente fala que é do pós-operatório, que vai desde o primeiro dia de pós-operatório até o 7º dia de pós-operatório, sangramentos, isquemias, necroses, edemas na região do estômago, retração desse estômago, descolamento mucocutâneo, dermatites, e as complicações tardias, que são após esse período de pós-operatório, que são aí após a alta hospitalar, né? A retração, estenose, foliculite, o prolapso do estômago, né? Com a hérnia, a dermatite também faz parte aí da complicação tardia, e as lesões pseudoverrugosas, tá bom? Falando um pouquinho mais a respeito dessas complicações todas que eu falei para vocês, nós vamos aqui aprofundar um pouquinho a respeito dessas complicações, porque essas complicações são um dos principais agravantes dos problemas que esse paciente vai ter aí com o cuidado desse estômago e principalmente com a integridade, né, com o agravamento aí das lesões da região peristomal, né? Então, a hemorragia, uma das principais causas da hemorragia, a hemostasia inadequada durante a construção desse estômago, né, na confecção desse estômago, uma hipertensão portal desse paciente, um trauma relacionado ao uso incorreto do aparelho coletor, para vocês verem aí a importância de uma indicação correta de um aparelho coletor, o uso de medicamentos anticoagulantes, tá? E aí, como conduta para esse paciente que possui uma hemorragia, a gente sempre indica um aparelho coletor de 2 peças,
sempre com uma bolsa transparente e drenável, tá? Vocês vão ver bastante eu falando aqui a respeito de bolsa transparente. Por que bolsa transparente? É muito importante que nesse momento que o paciente está passando, ele acompanhe passo a passo da evolução do caso, da complicação que ele tem. Então, o aparelho coletor transparente vai facilitar muito que ele acompanhe aí a evolução dessa complicação que ele tem, tá? A compressão local ou uma cauterização, quando o sangramento for discreto, tá? Uma revisão da cavidade da hemostasia, quando for necessário uma intervenção cirúrgica, e a orientação desse paciente a respeito dos usos de anticoagulantes. Uma outra complicação, não menos importante, a necrose do estômago, né? Como vocês estão observando aí na foto, a necrose da região estomal. Uma das principais causas é o preparo inadequado dessa aorta intestinal, quanto aí a intenção, quanto a extensão da arcada vascular, né? Uma isquemia arterial ou venosa e uma hipovolemia sistêmica, tá bom? As principais condutas tomadas, né, com o tratamento conservador, quando existe aí um acometimento de 1/3 dessa circunferência do estômago, a gente utiliza um tratamento mais conservador. Agora, quando o comprometimento é de toda a circunferência dessa alça do estômago, a gente indica já um tratamento cirúrgico. O médico acaba optando por essa opção, tá? O equipamento coletor transparente, como falei para vocês, a importância de observar e acompanhar o caso desde o início, e a avaliação periódica do estômago realizada por um enfermeiro estomaterapeuta. O enfermeiro estomaterapeuta é o enfermeiro que tem gabarito, tem experiência e vai dar a conduta correta para esses casos, tá? O enfermeiro que vai conseguir avaliar, indicar o melhor aparelho coletor para esse tipo de estômago também. O descolamento mucocutâneo, também uma complicação. As principais causas vão aí desde fatores intrínsecos a fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos podem ser desnutrição ou uso recorrente de corticoides, e os fatores intrínsecos são devidos aí à técnica cirúrgica utilizada, tá? As principais condutas tomadas, o equipamento coletor aí de 2 peças, recortado e transparente, também para observação e acompanhamento, o preenchimento desse espaço morto aí ao redor dessa lesão mucocutânea, com barreiras protetoras. Hoje no mercado a gente tem aí disponível produtos que facilitam muito na rotina do paciente com uma lesão desse tipo, que previne aí que essas lesões se agravem e causem aí lesões na região peristomal, tá? Tratamento conservador quando o descolamento é parcial e um tratamento cirúrgico quando esse descolamento já é total da alça aí desse paciente. Aqui nós colocamos algumas imagens para vocês, né? A gente bate muito na tecla da prevenção, né, de lesões, e o descolamento mucocutâneo vai extremamente de encontro a isso. A imagem aí do meio, como vocês veem, é um descolamento mucocutâneo que já está extremamente avançado. A pele ao redor, a pele peristomal desse paciente já está completamente macerada, já está completamente lesionada. Então, a gente consegue prevenir que isso aconteça. A gente consegue prevenir que esse agravamento, que a lesão muco, consiga aí, não interfira na rotina desse paciente, não prejudique a região peristomal desse paciente. A retração também é uma complicação aí que esse estômago pode ter. A principal causa é uma exteriorização insuficiente ou uma má fixação da alça intestinal desse paciente. Um descolamento mucocutâneo, que eu acabei de falar para vocês, também pode ocasionar aí uma retração desse estômago. A necrose do estômago, que também falei para vocês, pode ocasionar e levar a uma retração do estômago. A infecção crônica da pele peristomal também pode ocasionar uma retração desse estômago, visto aí a importância do cuidado com essa região peristomal, tá? O aumento ponderal de peso e a remoção precoce do bastão de sustentação nas colostomias em alça. Principais condutas, né? A conduta conservadora, que são os tratamentos, e a intervenção cirúrgica também é uma opção. O equipamento coletor convexo, tá? Por que convexo? Justamente para expor esse estômago
para o interior da bolsa coletora, para trazer esse estoma para fora, né, para que não venha aí o efluente a entrar em contato com essa pele, lesionar essa região peristomal, o uso de pastas protetoras ao redor desse estoma para conseguir preencher esses espaços que ficam ao redor, que podem estar mais expostos a esse efluente, para nivelamento da parede abdominal. E os clientes que têm tendência à obesidade, a gente sempre orienta que ele procure um nutricionista para fazer uma reeducação alimentar, um controle de peso e o acompanhamento desses casos, tá bom? O prolapso, ao contrário do que eu falei agora para vocês da retração, o prolapso ele é uma exteriorização excessiva desse estômago. Como vocês estão observando na foto, essa foto ainda não traduz 100% do que a gente tem hoje na sociedade, né? Nós temos estômagos muito mais exteriorizados do que esses nas fotos que eu mostrei para vocês. Então, as principais causas é a não fixação do meso do segmento exteriorizado, né? As grandes aberturas de trajeto e um aumento na pressão abdominal desse paciente. As principais condutas, né? A manobra de redução desse prolapso, quando ele não está edemafiado e quando você consegue fazer a manobra manual para conseguir colocar para dentro da região abdominal novamente, uma correção cirúrgica também indicada pelo médico. Muito importante, gente, mensurar o diâmetro da abertura do equipamento coletor quando esse estômago estiver aí na exteriorização máxima, para que quando a gente recorte aí a placa da bolsa desse paciente, a gente já tenha um limite máximo que esse estômago pode alcançar, para não ter problemas aí como garroteamento desse estômago, para não termos problemas com necrose com esse estômago, tá? Então, também nos estômagos urinários, a presença de um prolapso predispõe em riscos de estagnação urinária, pode causar hidronefrose e infecções, tá? Então, nesse caso, a gente recomenda a introdução de um catéter com o objetivo de aliviar ou reduzir a pressão desse conduto antes de realizar a manobra manual, né, para colocar o prolapso novamente para dentro. A hérnia, as principais causas dela é uma localização do estômago fora do músculo reto abdominal, obesidade é uma das principais causas da hérnia, o aumento da pressão intraabdominal, o envelhecimento e a redução do tônus muscular abdominal desse paciente, né, o sedentarismo. Aqui na foto mostrei para vocês, são duas hérnias bem avançadas, né? A principal conduta é sempre um equipamento coletor de 2 peças com uma barreira flexível. A barreira flexível que a gente chama indicada para esses casos é a flange flotante. A flange flotante é uma flange extremamente maleável, que vai conseguir abraçar toda essa região distendida abdominal da melhor maneira para que não fiquem aí espaços onde esse efluente pode entrar, infiltrar pela placa e entrar em contato aí com a região peristomal do paciente. A utilização da cinta elástica também é muito importante para que quando essa hérnia se expanda, não ocorra aí o problema dessa bolsa acabar se descolando por esse problema, enfim. E, em alguns casos, a indicação cirúrgica realizada pelo médico. Abscessos e infecções também, né, são complicações que a região peristomal, que o estômago pode ter. As principais causas são fungos ou germes anaeróbios. A contaminação também durante a passagem da alça pelo trajeto ou durante a maturação são uma das causas. E as principais condutas tomadas é a antibiótico terapia sistêmica, indicada pelo médico, a drenagem desses abscessos, a terapia tópica adequada para essas infecções e um equipamento coletor de 1 ou 2 peças drenado e sempre transparente, como eu falei para vocês. A estenose, uma das causas principais é a técnica cirúrgica inadequada, tá? Decorrente também de uma retração, um descolamento mucocutâneo, que são outras complicações que eu passei para vocês agora há pouco, processos inflamatórios recorrentes e um ganho excessivo e rápido de peso também pode ocasionar uma estenose. As principais condutas é a dilatação digital e instrumental desse estômago, uma cirurgia plástica restrita à pele, uma laparotomia quando existe o comprometimento da fáscia e um equipamento coletor com uma placa convexa, justamente para exteriorizar esse estômago e colocá-lo dentro da bolsa coletora, tá bom? O granuloma, como vocês podem observar aí pelas imagens que nós colocamos,
A hipergranulação por contato crônico com o efluente, em consequência de infecções locais recorrentes, podem ser a principal causa para a ocorrência aí de um granuloma. As principais condutas é o nitrato de prata e o NaCl, e sempre ter cuidado na avaliação, como falei para vocês, sempre de um profissional gabaritado, um estomaterapeuta, para conseguir fazer uma diferenciação aí de um granuloma simples, de um pseudogranuloma infeccioso ou até mesmo de uma recidiva tumoral que esse paciente possa vir a ter, tá? Um estoma mal localizado. As principais consequências de um estoma mal localizado. Nós sabemos que muitas vezes o paciente chega aí para uma cirurgia de urgência no hospital e o médico não consegue fazer a demarcação correta da localização desse estoma. Isso vai refletir diretamente na qualidade de vida do estomizado, interfere no seu autocuidado, na adaptação de um aparelho coletor. Então, é muito importante a demarcação prévia aí do local do estoma, a utilização de um aparelho coletor adequado e sempre orientar, passar as orientações corretas ao estomizado sobre seu autocuidado, né? Eu vou passar uma foto para vocês verem aqui, como vocês podem observar, esses estomas estão pessimamente localizados, né? Estão localizados em regiões de dobras abdominais, de cicatrizes abdominais. Isso dificulta muito a adequação de um aparelho coletor, né? Dificulta muito na melhor aderência de uma placa na parede desse abdômen. O paciente precisa aí de alguns produtos, de alguns adjuvantes que facilitem, que ajudem na rotina de troca de bolsa dele, que ajudem aí na adequação da bolsa a esse tipo de estoma. Falando um pouquinho das dermatites peristomais, né? Vamos falar aí um pouquinho dos problemas relacionados mais a essa região peristomal. A peristomal vai ser a região aí, desde da cicatriz mucocutânea em um raio de 10 centímetros, as áreas associadas à umidade por contato cutâneo com efluentes desse estoma, né? Então, a dermatite peristomal é uma complicação relacionada à pele ao redor do estoma, devido ao contato frequente com esses efluentes, né? Compromete e muito as funções de barreira protetora da pele em relação a essas infecções. Algumas complicações peristomais que nós podemos vir a ter, vou falar um pouquinho de cada uma delas com vocês. A dermatite irritativa, dermatite alérgica, a dermatite por trauma mecânico, foliculite e a lesão pseudoverrugosa. Falando um pouquinho da dermatite irritativa com vocês, a principal causa é o contato com o efluente ou com alguns produtos específicos utilizados na pele do paciente. É uma lesão eritematosa, superficial, úmida e dolorosa. A gente sabe, os profissionais de saúde, que a região do estoma em si não possui terminação nervosa, mas a região da pele, a região peristomal possui, então é o que mais vai incomodar e atrapalhar a vida desse paciente. Os principais cuidados, quando necessário e indicado em formas mais graves, a corticoterapia tópica e principalmente a prevenção disso, né, o uso de barreiras protetoras. A dermatite alérgica, como vocês podem observar aí na foto, é bem delimitada a região dessa dermatite. Ela é uma região que realmente, onde fica em contato com o produto que causou a irritação na pele, é onde vai ficar com essa aparência mais avermelhada. É uma reação alérgica aí, a aplicação contínua desses produtos. Então, é uma lesão papulo-eritematosa, com microvesículas e com exudação. É importante o paciente fazer aí o teste de sensibilidade de 24 a 48 horas para conseguir definir qual foi o item que lhe causou essa dermatite. A terapia com corticoide em formas mais graves quando necessário e sempre substituir o produto causador dessa dermatite alérgica. A dermatite por trauma mecânico, a principal causa é a remoção e adaptação inadequada do equipamento coletor. A técnica de limpeza inadequada também, com muita fricção, muita força ao limpar. A troca frequente do dispositivo é uma lesão, é uma lesão dolorosa, úmida, plana, regular com alguns pontos sangrantes.
Muito importante o cuidado com a higiene e o uso adequado do equipamento coletor. A foliculite, principal causa é a remoção traumática do pelo. É muito importante a gente frisar o não uso de lâminas para remoção dos pelos na região abdominal. Sempre importante utilizar uma tesoura sem ponta para simplesmente aparar esses pelos. Causa aí lesões com eritema e pústulas. E é muito importante a gente frisar que quando esse paciente for remover a bolsa que está em contato com essa foliculite, ele utilizar aí água morna e não tracionar essa pele, tá bom? As lesões pseudo-verrugosas, como vocês podem observar nas fotos, as principais causas é uma exposição crônica da pele à ação desse efluente. São lesões com pápulas ou pequenos nódulos de cores acinzentadas ou vermelho arroxeadas, possuem formato plano ou discretamente profuso. São mais comuns em estomas urinários e nas ileostomias, né, que a gente sabe que são mais corrosivos. Os principais cuidados é evitar a infiltração desses efluentes, como eu falei para vocês, muito importante a prevenção, a proteção dessa pele peristomal e a adequação correta do orifício do equipamento coletor. A dermatite por infecção, mais comum a Candida albicans, a gente sabe que as principais causas é também o extravasamento frequente do efluente em contato com essa região peristomal, a perspiração do corpo, a corticoterapia tópica, né, o uso prolongado de corticoides. Muitas vezes o paciente desenvolve uma dermatite, ele começa a passar o corticoide, não interrompe o uso do equipamento que acabou lhe causando uma alergia, e isso pode levar a uma dermatite por infecção, aí uma Candida albicans, tá? Imunossupressão também leva a uma dermatite por Candida albicans. É uma lesão que possui placas eritematosas brilhantes e bastante exudativas, pequenas pústulas isoladas na periferia. O tratamento, os cuidados que nós fazemos é o uso de antifúngicos, nistatina em pó, produtos absorventes e a eliminação da umidade. A prevenção sempre é o melhor caminho. Como eu falei para vocês, né, falei aí inúmeras complicações que podem aí levar a complicações na região peristomal e agravar esses problemas, a fazer com que o paciente tenha problemas na região peristomal, que tenha problemas na rotina de troca de bolsa. Então, é muito importante que a gente frise que a prevenção é sempre o melhor caminho. É muito mais fácil nós prevenirmos que essas infecções na região peristomal venham a ocorrer do que depois, quando elas já instaladas, a gente faça o tratamento, né? A gente sabe que quando se desenvolvem aí essas lesões na região peristomal, elas ficam exudativas e a placa não combina com a umidade. A placa da bolsa não vai aderir bem nessa região peristomal. Isso vai virar um ciclo, porque o efluente, a placa não vai aderir bem, o efluente vai continuar infiltrando por baixo dessa bolsa e vai agravar cada vez mais essas lesões na região peristomal. Então, muito importante a prevenção. Falando aí, né, da prevenção, a gente fala também da importância dos equipamentos adequados, né? Então, a utilização adequada da bolsa coletora vai depender de cada tipo de estoma, né? E é muito importante a gente frisar que a adequação é sempre indicada por um profissional estomaterapeuta gabaritado, que tem o conhecimento do seu estômago para conseguir te indicar o melhor aparelho coletor, né? Então, a adaptação do paciente ao uso da bolsa de estomia requer alguns cuidados para te fornecer, né, conforto e segurança, trazer novamente a rotina normal desses pacientes. Vou chamar a Patrícia aqui para continuar com vocês o bloco 3 da nossa apresentação a respeito de como cuidar e de algumas soluções que nós temos aí para tratar todos esses problemas e para cada tipo de estoma. Patrícia, é com você. Obrigada, Patrícia. Vou falar um pouquinho dos cuidados que a gente tem aí e as soluções Bebral para esse dia a dia do paciente ostomizado. Então, o cuidado com esse paciente se inicia, né, numa adaptação correta da bolsa. Então, a gente tem a linha Flexima, né, que é um sistema de uma peça
tá? Que é o carro-chefe da Bebral, é um equipamento adequado, coletor, né, para estomias. A base adesiva em formato de flor. Por que esse formato de flor? Ela se adapta melhor ao contorno do corpo, então ela já vem para facilitar, né, a adaptação do paciente e ele se sentir confortável com esse equipamento coletor. Ela tem um filtro, né, integrado de alta performance. Esse filtro ele não dissolve se tiver contato com efluentes, se tiver contato com água, tá? E o clamp é integrado também, né, o que facilita muito o fechamento, porque ele é intuitivo e muito seguro. A Flexma 3S, né? 3S porque ela é simples, segura e suave. Então, o nome já diz, né? Então, ela vai ser adaptada muito bem ao corpo. Ela é drenável, a gente tem ela fechada, um modelo fechado também, tá? Tem a de urostomia, tá? E uma drenagem de alto fluxo. É uma placa, né, de base adesiva, né? Também tem o filtro integrado de alta performance. Esse filtro ajuda muito no efeito balão da bolsa, né? Que ele faz aquele efeito parecendo um balão na hora que os gases estão ali dentro, então evita esse efeito balão. E o clamp integrado, que facilita muito no esvaziamento, na higienização desse equipamento. Aí são as placas, né, da Flexma 3S. As bases adesivas, a gente tem plana e convexa. A convexa é para os estomas que a Patrícia falou aí, né, esse estoma retraído, então ajuda muito, tá? É um sistema de acople muito indicativo, tá? Ela tem uma flange flotante, isso ajuda muito para evitar aquela pressão no abdômen do paciente, tá? Ela é extra segura e altamente intuitiva, então ela mostra para o paciente como vai ser adaptada ao corpo. O clipe dela é audível, então isso facilita muito para o paciente, ajuda muito, né? Então ele consegue fazer o seu próprio autocuidado. A gente tem a próxima, né, de equipamento coletor, é uma bolsa de uma peça, tá? Ela é drenável, a base é adesiva em formato hexagonal também, porque adapta melhor ao contorno do corpo, né? 100% de hidrocoloide, ela tem um filtro com tecnologia também, né? Mais tempo de contato com os gases e com o filtro, ela melhora significativamente esse desempenho, né? Para evitar o efeito balão também. Ela tem um clamp autoadesivo, tá? Essa não vem com clamp integrado, mas é um clamp totalmente adesivo que evita o vazamento também. Nas versões com borda, então ela tem uma borda extra para ajudar mesmo na segurança do paciente. O sistema de 2 peças, né? A gente tem drenável e diuro, para uso em bases adesivas da próxima, 2, tá? Um filtro integrado, maior tempo de contato. Esse filtro, ele também tem uma tecnologia muito bacana, que evita extravasamento do carvão, né? Que evita o odor também. Então, pode ter contato com a água, pode ter contato com efluente que não vai vazar, e o clamp altamente adesivo, tá? Que é o único. Aí a base adesiva também temos as planas e convexa, tá? Formato hexagonal, com 100% de hidrocoloide, um sistema de acople audível, então isso ajuda muito o paciente a entender que realmente é uma bolsa segura, é uma placa que vai fixar corretamente, ele não vai ter aquela insegurança de que o equipamento ele vai soltar, e também tem o suporte para o cinto, né, que é o Stomach Care Belt, é um cinto que você adapta junto à placa. Aí, o sistema, né, de irrigação, o sistema de irrigação, ele é completo, ele é o mais completo que a gente tem, tá? Tem 10 produtos para uma irrigação segura e eficaz, então ele é bem completo, esse equipamento, ele vem com a bolsinha medindo a temperatura, tá? E essa bolsinha medindo a temperatura ajuda muito o paciente a saber qual a temperatura corporal, né? Qual a temperatura adequada para fazer
essa irrigação, ele é mais indicado para pacientes com colostomia, né? Então, é um equipamento com o funil dele é bem maleável, bem macio, para evitar desconforto do paciente. Tá? O Asquina-Barrier, tá? O Asquina-Barrier Filme, que é uma película protetora, né, de spray transparente, ela não arde porque ela não tem álcool, fácil de remover, ela seca em 30 segundos, tá? Melhora a adesividade, né, do acople, da placa, né, da bolsa, não interfere, então, nessa adesividade, né, e ela protege muito a pele, que é uma película visível, e ela ajuda muito na prevenção das dermatites peristomal. A Superfiller, que é a barreira protetora, né, que é a pasta da Bebral, ela é ideal para nivelamento, normalmente tem aquelas dobras cutâneas perto, né, do estoma, né, na peristoma, e ela é fácil de moldar e espalhar, ela previne esse vazamento, né, para evitar as irritações de pele, ela cria uma selagem perfeita e ela nivela super bem a pele também, que é muito importante para evitar os vazamentos. O Heliogel, né, que é gelificante de efluente do estômago, tá? Ele é uma dose otimizada, um sachê que você joga dentro da bolsinha, né? Coloca ele dentro da bolsinha e ele gelifica, né? Essa urina, normalmente a gente utiliza muito em estomas urinários, para gelificar e evitar que fique esse efluente voltando, né, em contato com o corpo aí. O Stomacare Belt, que é o nosso cinto, né? Ele é livre de látex, né? Você só vai conseguir fixar ele nas bolsas da Bebral, que ele é o cinto, né, da Bebral, então só consegue fixação nas bolsas da Bebral. O clamp, que é um clipe, né? Ele normalmente é um clamp rígido, reajustável, adaptação universal, então qualquer bolsa a gente consegue utilizar, tá? Ele é lavável, fácil de limpar, né? Então é um clamp que você coloca para evitar os vazamentos. O adesivo. Esse clamp ele é autoadesivo, né? Flexível e de uso único. Ele tem uma fixação excelente para a bolsa. Ele evita o vazamento, tá? Não precisa, o paciente não fica inseguro quando usa esse clamp também, tá? Adaptação universal, então a gente consegue utilizar ele em qualquer tipo de bolsa de ostomia, tá? E a fixação dele é perfeita. E vou chamar a Paty para falar do programa Celebrar, né, Paty? É um programa da Bebral e ela vai contar para vocês como é o nosso programa Celebrar. Paty, com você. Obrigada, Patrícia. Bom, tudo isso que a Patrícia falou, todos esses adjuvantes que ela apresentou aí para a gente, vão facilitar a rotina desse paciente, vão ser amigos e aliados durante toda a vida desse paciente, porque são ligados principalmente à prevenção, né? São protetores de pele, são bloqueadores para que esse efluente não entre em contato aí com essa pele. Todos vão aí facilitar a rotina desse paciente. Eu frisei bastante para vocês a importância sempre de uma orientação de um profissional gabaritado, um estomaterapeuta que possa te atender e orientar quanto ao melhor aparelho coletor, quanto ao aparelho coletor que melhor se adapta ao seu tipo de estômago. A Bebral possui hoje um sistema de atendimento, que é o Programa Celebrar. É um programa que ainda não está instalado em todo o Brasil. É um suporte totalmente gratuito, tanto para o profissional de saúde que solicitar para o seu paciente, quanto ao paciente que pessoalmente ligar aí para o 0800 para solicitar o atendimento. A enfermeira estomaterapeuta vai entrar em contato com o paciente, vai agendar com ele um atendimento domiciliar no horário que o paciente puder ser atendido e vai orientar em relação ao aparelho coletor, as particularidades do seu estômago, vai deixar algumas amostras aí de bolsas que ele pudesse adaptar, tudo isso para facilitar a rotina
desse usuário. É um atendimento completamente gratuito, oferecido pela Bebral para a população aí que possui um estômago. É muito importante que a gente lembre esse telefone de cor. Esse telefone é muito facinho, muito fácil da gente gravar. É o 0800 022 7286. Sempre lembrar de apertar a opção 4, que você vai entrar em contato com a nossa central e vai entrar em contato aí solicitando o atendimento do enfermeiro cerebral. Sempre importante verificar se na sua região possui um enfermeiro cerebral cadastrado. Por esse 0800 você consegue fazer tudo isso, tá bom? Agora a gente vai abrir aí para algumas perguntas. Já vi que tem uma pergunta solicitando aqui, perguntando para a gente se o Asquina Barrier Film pode ser usado em uma pele lesionada, né? A Patrícia falou um pouquinho dele aí, então a Asquina Barrier, só para a gente relembrar, ele forma uma barreira protetora nessa região peristomal para evitar que esse efluente entre em contato com essa região e venha aí a causar uma lesão nessa região. Ele pode sim ser utilizado em regiões lesionadas, ele vai proteger, ele vai fazer um filme de silicone, ele é composto aí por 93% de silicone, então ele é amigo à pele, ele protege e ajuda aí durante essa fase de tratamento. Uma outra questão que eu recebi aqui, que eu vou falar para a Paty responder para a gente, é perguntando se a pasta da Bebral é mais fluida do que as outras do mercado, né? Se ela possui aí, se ela é mais maleável para o paciente conseguir espalhar. Paty, sim. Na verdade, a pasta da Bebral, ela é bem maleável, o paciente consegue sim moldar ela super fácil na pele, tá? Ajuda no nivelamento para evitar mesmo o extravasamento do efluente na pele. Então, ela é muito fácil de mexer, né? Porque ela é muito maleável, é uma pasta bem tranquila e ela não sai com o efluente, tá? Então, assim, é lógico que a gente tem que reforçar muito o cuidado com a pele, né, do paciente, e a pasta, ela traz isso para o paciente, esse conforto e essa segurança no dia a dia aí, de evitar o extravasamento do efluente. Bacana, Paty. Muito importante a gente lembrar isso, que a pasta ela é maleável e ela faz aí essa barreira mecânica entre o efluente e a pele do paciente. Tem uma outra pergunta aqui, perguntando a respeito. Vocês indicam o Prontosan no tratamento de lesão da pele peristomal? Pessoal, eu vou responder essa porque é um produto que eu gosto bastante particularmente. Sim, o Prontosan, ele é super indicado para o tratamento dessas lesões na região peristomal. É muito importante lembrar também que a Bebral possui uma linha completa nos cuidados das feridas. E o estomaterapeuta que faz o atendimento em indicação do aparelho coletor tem todo o acesso a todos esses produtos e ele consegue indicar aí o melhor produto para o tratamento da lesão da sua região peristomal. Pessoal, vamos lá. Se tiver mais alguma pergunta, vocês podem mandar mais perguntas. Ou a gente pode responder para vocês no e-mail. Muito importante lembrar que na finalização aqui do webinar, que já está terminando, vai ter um questionário rápido a respeito, né, de pesquisa de satisfação. Muito importante que vocês respondam, porque após isso vocês vão receber aí o certificado de vocês digital de comparecimento ao nosso webinar, tá? Uma outra pergunta que está tendo aqui a respeito é se a nossa pasta contém álcool. Patrícia, pode responder para a gente. Sim, na verdade a nossa pasta contém álcool, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, tá? Devido ao paciente, se ele tiver uma lesão peristomal, ele vai sentir um ardor devido ao álcool, né? Porém, não é proibido utilizar, né? A gente só tem que tomar esse cuidado devido a ela conter o álcool. Tá. Uma outra pergunta que tem aqui também é a respeito do iliogel. Se o iliogel, ele não entope a válvula anti-refluxo. Não, na verdade ele não entope a válvula anti-refluxo, tá, Patrícia? Ele deixa a urina, né, ela mais gelificada, porém facilita na hora de drenar, tá? Então não tem problema, ele não obstrui a drenagem da passagem, né, dessa drenagem da urina.
Pessoal, eu vi aqui também, só para a gente corrigir, o ilhogel ele é indicado para iliostomias, tá? Eu vi um pessoal falando a respeito de urostomias, mas a indicação do ilhogel é realmente, de fato, a iliostomia, tá bom? Iliostomia, isso. Lembrando vocês também, pessoal, que é importantíssima a resposta da pesquisa de satisfação ao final do webinar para vocês garantirem os certificados e também que a gravação de todo o nosso webinar vai ser enviada a vocês pelo e-mail, tá bom? Queria agradecer aqui imensamente a participação de vocês, a dispensação do tempo de vocês nessa tarde. Foi muito importante para nós a participação, o questionamento, o interesse de todos vocês pelo nosso webinar. É só o começo, vamos ter aí próximas apresentações sobre outros itens do Brown. Vamos contar com vocês também nessas apresentações. Queria agradecer a Patrícia, a toda a equipe Brown. Eu que agradeço, Patrícia, agradecer a toda a equipe Bebral, agradecer a todos os participantes, né, por disponibilizar esse tempo com a gente, né, vamos fazer vários outros, temos muitos itens aí para adequar no dia a dia, né, dos enfermeiros, para atender os pacientes e trazer uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Muito obrigada a todos. Pessoal, só vou lembrar para vocês, antes de finalizar, a inscrição do Celebrar. O Celebrar é somente pelo 0800, então é muito importante. Vou colocar novamente aqui na tela para vocês o 0800 022 7286. Por esse telefone, o paciente consegue se inscrever e solicitar aí o atendimento do enfermeiro estomaterapeuta, tá bom? Deixei aqui os e-mails meu e da Patrícia Neves, caso vocês tenham algum questionamento, outras perguntas nós podemos aí responder pelo e-mail de vocês. Muito obrigada novamente pela participação de todos. Obrigada, pessoal, até a próxima.